Estamos de volta com Manhã da Piedade. E você já mandou para a gente suas sugestões, seus pedidos de oração? Mande para nós, mande no DM do nosso Instagram. E as meninas terão imenso prazer em mandar para mim os seus pedidos de oração, seus agradecimentos e sugestões. E no final do programa nós iremos rezar por você. Gente, é o seguinte... No mundo todo, quase 2 bilhões de adultos acima do peso e 650 milhões são obesos, com consequências adversas graves como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, entre outras mais. O excesso de peso é um fator de risco para pacientes contaminados com Covid-19. Experiência em pandemias anteriores nos mostra que a obesidade, além de ser um fator agravante, aumenta muito durante o período, devido principalmente ao sedentarismo, redução do acompanhamento médico e piora dos hábitos alimentares. Hoje em dia, quem quer perder peso pode recorrer a várias técnicas, e uma delas é o jejum intermitente. Para nos explicar como ele funciona, nós conversaremos agora com o médico Dr. Vitor Buchmiller de Oliveira. Bom dia, doutor Vitor. Pronunciei certo seu nome? Bom dia, pronunciou certinho. Bem-vindo à Manhã da Piedade, viu, doutor? É um prazer. Doutor Vitor, vamos falar de uma linguagem bem simples para essas pessoas que nos acompanham hoje. O que é jejum intermitente? O jejum intermitente é você ficar uma janela do seu dia, ou seja, um período do seu dia sem se alimentar, né? Nós temos vários tipos de jejum intermitente. Você tem de 12 horas, 16 horas, 24 horas, e tem pessoas até que falam por mais tempo, né? Mas vamos falar do mais comum, que no caso seria 16 horas. Isso, no caso, você ficaria 16 horas sem se alimentar. O mais comum, no caso, seria você jantar por volta das 8 horas da noite, acordar no dia seguinte, pular o café da manhã e só almoçar. Então, de 8 horas da noite até meio-dia no dia seguinte, você completaria 16 horas sem se alimentar, praticando o jejum. E esse período sem alimentar denomina-se janela? Isso, no caso, a janela é sem alimentação, justamente. É um período que você fica sem alimentação. E você tem a janela sem alimentação e a janela alimentar. No caso, quando você faz jejum de 16 horas, você ficou 16 horas sem se alimentar, e depois de meio-dia às 8 da noite é a janela alimentar, onde você vai fazer a ingestão dos alimentos. Uhum. Doutor Vitor, antigamente tinha uma conversa que se fica muito tempo sem alimentar, o corpo entende que está em guerra, e aí ele começa a segurar e a gente não consegue emagrecer. Isso era um pensamento realmente que acontecia, ou isso mudou? Então, na verdade, assim, como funciona o jejum, né? Você tem vários benefícios do jejum intermitente, e à medida que você vai ficando mais tempo em jejum, esses benefícios se somam, né? Então, buscando, assim, o tradicional, que seria 16 horas, o que a pessoa teria como benefício em ficar esse período sem se alimentar, né? A partir do momento que você vai atingindo um período mais longo de jejum, o seu próprio corpo ele começa a fazer algumas ações que a gente pode encarar isso como benefício para o corpo humano. Dentre elas, você tem a própria renovação celular, você começa a fazer uma coisa que a gente chama de autofagia. Você elimina as células velhas e começa a fazer a renovação das células do organismo. Você tem também o estímulo de um hormônio chamado GH. Esse hormônio, ele é o hormônio do crescimento do corpo, que ele ajuda também na queima de gordura. E, além disso, você tem uma coisa muito importante para a saúde do ser humano, que é a diminuição da insulina. A diminuição da insulina, a insulina é um hormônio que estimula o que a gente chama de lipogênese, que é a formação de gordura, do acúmulo de gordura. E você vê, as pessoas que têm, por exemplo, como você citou, diabetes, ou pessoas que estão pré-diabéticas, elas tendem a ter esse hormônio em alta, porque elas criam uma coisa que a gente chama de resistência periférica à insulina. Cada dia que passa, a pessoa precisa produzir mais insulina para poder ter o efeito de botar a sua glicose em níveis ideais.
e chega um momento que, por mais que ela produza muito essa insulina, a glicose começa a ficar em níveis mais altos, que é o momento que o médico vai falar que a pessoa está iniciando um processo de diabetes. Então, quando você fica esse período sem se alimentar, você diminui a produção da insulina e você começa a ficar mais sensível à insulina, entendeu? Você consegue diminuir a glicose com uma quantidade menor de insulina. Sem contar também que até mesmo para a saúde mental é benéfico o jejum, e isso já tem estudos comprovando até mesmo para a longevidade e, como eu te disse, para o emagrecimento. O emagrecimento tem vários motivos, essa parte hormonal que eu disse, e até mesmo pelo fato de você ter uma janela alimentar. O que você, às vezes, não consegue fazer uma ingesta calórica em 8 horas que você poderia fazer se você tivesse liberado o dia inteiro para poder se alimentar. E acaba que a diminuição de ingesta calórica no seu dia, você estimula, induz o emagrecimento também. Ai, com tanto de informação boa, importante, que a gente tem que desmembrar isso aí. Com certeza. Doutor Vitor, como as cápsulas de cafeína podem ajudar no processo de emagrecimento? No caso, a cápsula de cafeína é o seguinte, a gente, puxando o gatilho do jejum, a própria cafeína, ela é um estimulante e ela tem um efeito anorexígeno. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um efeito natural de diminuir a fome. No caso do Napalm, ele tem uma cápsula de absorção exclusivamente intestinal. Então, a cápsula de cafeína entra no organismo, pula o estômago, ela não sofre nenhum efeito no estômago e ela vai começar a ser digerida só no intestino. E quando você tem a oferta da cafeína já direto no intestino, você potencializa esse efeito anorexígeno, ou seja, a diminuição da fome. E isso facilita para as pessoas que querem fazer o jejum intermitente, porque às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm justamente a dificuldade de ficar o período todo sem se alimentar. E aí a cápsula de cafeína deve ser administrada a que horas? Então, buscando, é o que eu falo, cada um vai se administrar de acordo com o perfil de vida que tem. O que é mais comum, que é o que eu pratico, no caso, que é essas 16 horas sem se alimentar, de 8 da noite até meio-dia do dia seguinte, o que eu costumo fazer é o seguinte: você se alimentou às 8 horas da noite, legal, vai dormir. No dia seguinte, você acorda, faz a ingestão da cápsula e bebe só água e fica sem se alimentar e vai se alimentar só na hora do almoço. A cápsula de cafeína, ela vai ajudar você a manter esse jejum e aguardar até o almoço. Mas existem alimentos que não quebram o jejum, não é, doutor? Água, chá, café sem Justamente. açúcar. A pessoa pode lançar mão desses alimentos? Sim, no caso, a cafeína ela entraria substituindo o café sem açúcar, né, no caso. Então, é por isso que ela não tira do jejum. Você ingerir as cápsulas de cafeína, você não vai sair do jejum metabólico. Você pode fazer o uso de chá, café, ou a cafeína, no caso, beber água, e há quem diga também que meio limão também pode ser ingerido. Entendi. E a cafeína, ela pode dar, tomando em excesso, ela pode dar taquicardia? Sim, a cafeína, vamos tentar botar de uma forma fácil para entender, né? Nós temos várias formas de cafeína hoje em dia no mercado, né? Você tem as cafeínas tradicionais, ela tá a cafeína dentro da cápsula, a cápsula é digerida no estômago e a partir daí ela é ofertada quando ela chega no intestino para poder ser absorvida. Essas cafeínas que estão no mercado, como elas liberam todo o conteúdo no estômago e quando ela chega no intestino, ela é ofertada, vamos dizer assim, o volume total na mesma hora, você tem um pico da cafeína. Esse pico da cafeína circulante no sangue, sim, pode dar taquicardia, ansiedade, tremores. E isso também é influenciado pela dose da cápsula, né? No caso, quando foi desenvolvido o Napalm, que é a cápsula de cafeína da empresa Like a Boss, a primeira coisa diferencial é a cápsula, que é a absorção intestinal, ou seja, ela não libera o conteúdo no estômago. Então, quando ela chega no intestino, ela ainda está íntegra. E quando ela começa a ser digerida, ela começa a ofertar o conteúdo interno da cápsula de forma gradativa e contínua. E isso faz com que não tenha esse pico exacerbado da cafeína
evitando esses tremores, ansiedade e taquicardia, entendeu? Entendi. Sem contar isso, além disso, no caso, a gente tem que analisar o que eu te falei, que é a dosagem da cápsula. As cápsulas que às vezes que você encontra no mercado hoje em dia, em lojas de suplementos, são dosagens muito elevadas, 420 miligramas, 210 miligramas, são dosagens consideradas elevadas. Tanto é que a gente sugere uma utilização máxima, dosagem máxima diária de 400 miligramas, mesmo assim a gente sempre orienta, sendo dividida em 2 tomadas com intervalos de 6 horas. Na nossa cápsula, ela tem 100 miligramas de concentração, que é uma dosagem muito amigável para o ser humano. Se analisar, fizer uma comparação, 100 miligramas da cápsula equivale a um café expresso. Quem que não pode tomar um café expresso? Certo? Então, eu acho que o benefício dessa cápsula, que no caso não traria o tremor, não traria ansiedade, não traria taquicardia, é justamente o contexto completo. Primeiro, a dosagem, que é uma dosagem amigável, e o fato de estar envolto por uma cápsula de absorção intestinal. E também, por isso que a gente fala, né, doutor, para as pessoas não tomarem nem suplemento assim que parece ser que não faz mal nenhum, mas é bom procurar um profissional da saúde para que ele administre a dosagem disso, né? Com certeza. O acompanhamento com o profissional eu acho que é crucial. É crucial porque a gente tem que entender uma coisa, falando de cafeína, né? A cafeína, ela não age no corpo das pessoas de forma igual. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais tolerantes. É o que a gente fala. A dosagem de 100 miligramas que está no Napalm é uma dosagem que é muito amigável para a maioria das pessoas. Tanto é que você percebe que algumas pessoas, às vezes, tomam uma cápsula e falam tive um efeito bom, mas eu queria mais, porque ela é mais tolerante. Às vezes você pega uma pessoa também que chega e toma a cápsula e se sente super bem, só com 100 miligramas. Entendi. Doutor, outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. A pessoa que fica essa janela muito tempo sem alimentar, não corre o risco da hora que ela chegar, na hora do almoço, ela comer tudo? Aí que é a grande importância que a gente está falando aqui agora, de você ter um acompanhamento, porque a gente está falando do jejum, como ele funciona, mas para ele ter uma eficácia para o emagrecimento, você tem que ter um acompanhamento com o profissional para ele orientar qual é o alimento que você deve ingerir no momento da janela alimentar, da forma que você vai sair do jejum. Isso tudo é importante e o que a gente recomenda é sempre ter um profissional para poder ter esse acompanhamento. Tá bom demais, doutor. Doutor, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado que não foi falado? No caso, a gente falou de jejum intermitente, mas a cápsula de cafeína ela tem diversas funções benéficas, dentre elas até mesmo para quem quer trabalhar em home office, quem quer ter um melhor desempenho no trabalho em escritórios, você melhora a parte cognitiva, melhora o desempenho mental, e o fato de você fazer o jejum associado ao uso da cápsula, isso vai te dar mais energia para o dia a dia, para você fazer. Hoje em dia, o dia é muito corrido, então a gente tem várias tarefas para serem executadas, então isso pode auxiliar na execução e de forma mais dinâmica e eficaz. Entendi. Doutora, eu te agradeço muito a participação no Manhã da Piedade. Eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais, aquela pessoa que tem interesse em se consultar, em te encontrar, como que ela faz? Na verdade, eu moro em Patos de Minas, né, e eu sou oftalmologista, minha rede social é Dr. Vitor Buchmiller, @Dr. Vitor Buchmiller. E a rede social também do produto Napalm é @NapalmFuel. @NapalmFuel. NapalmFuel, NAPALMFUEL. Tá na tela. Isso. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade, muito obrigada por parar o seu tempo um pouquinho para conversar com a gente e trazer tantas informações importantes para que a gente tenha um benefício no nosso organismo, viu? Deus abençoe muito o seu trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, nós aqui vamos para um rápido intervalo, não saia daí, rapidinho eu estou de volta.